Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre capacitores em regime transitório. O que é isso? Nós estudamos anteriormente os capacitores em regime permanente. O que era o regime permanente? É aquela condição que o capacitor está totalmente sem carga ou totalmente com carga, né? Foi a situação que nós estudamos até agora, né? E o que é o transitório? Esse regime transitório nós vamos passar a estudar a partir de agora. É justamente o período que transcorre entre ele estar totalmente sem carga até ele atingir a carga máxima. E isso não acontece instantaneamente, né? O capacitor, na hora que você liga ele numa fonte de energia, ele não se carrega instantaneamente. Precisa de um tempo para isso acontecer, né? E esse tempo que isso acontece tem alguns efeitos muito interessantes, com muitas aplicações práticas no nosso dia a dia da eletricidade e da eletrônica também, beleza? Então nós vamos estudar isso com detalhes agora, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, antes da gente começar efetivamente a falar sobre o que é o regime transitório de um capacitor, aprender a fazer os cálculos, é importante saber que na ciência, toda vez que a gente precisa de expressar condições transitórias, é muito comum a gente utilizar expressões exponenciais, tanto exponenciais decrescentes como crescentes. Então veja aqui, ó, aqui nós temos um gráfico, né, representativo de uma função decrescente. O y é igual a e elevado a menos x, que gera um gráfico mais ou menos desse jeito aqui. Nós vamos utilizar muito desse tipo de gráfico agora nesse estudo aqui. E também temos essa função que é uma função crescente, do tipo y é igual a 1 menos e elevado a menos x. O que é esse e que aparece aqui? Esse e que aparece aqui, ele é uma constante chamada número de Euler, tá certo? Número de Euler, que vale, é uma dízima, mas a gente costuma arredondar para 2,718. Esse número de Euler é uma constante extremamente utilizada na matemática, na física. Da mesma forma que nós temos uma constante que é o π, né, que vale 3,14 mais uma dízima, nós também temos o chamado número de Euler, tá certo? Que vale 2,718, muito utilizado mesmo quando a gente quer trabalhar com expressões exponenciais, tá? Só para a gente começar, depois, é claro, nós vamos falar com muito mais detalhes sobre isso aqui ao longo desse nosso estudo aqui. Mas vamos lá. O que seria o transitório de carga de um capacitor? Imagina esse circuito aqui, ó. É um circuito comum, eu tenho um capacitor, tenho uma fonte de energia, tenho uma chave que liga e desliga esse circuito, e aqui eu tenho um resistor em série com esse capacitor. Para que serve esse resistor? Esse resistor ele vai servir para a gente dosar a quantidade de elétrons que sai da placa do capacitor. Claro, né? Se eu tiver um resistor de maior valor aqui em série com o capacitor, significa que na hora que eu ligar esse circuito direto no capacitor, o positivo da fonte aqui vai atrair os elétrons livres que estão nessa placa do capacitor. Só que eu vou ter condições de regular a rapidez, a velocidade que isso acontece colocando um resistor aqui. Quanto maior for o resistor, mais lentamente os elétrons vão sair da placa e ir aqui para o positivo da bateria, tá certo? Então esse resistor aqui serve para isso, para fazer esse controle de tempo de carga do capacitor, né? Eu quero, através desse resistor, controlar. Eu quero que esse capacitor se carregue com 1 segundo. Não, eu quero que esse capacitor gaste 2 minutos para carregar. Então eu faço isso com facilidade, alterando o valor desse resistor aqui, beleza? Bom, como nós sabemos, né, nós já vimos anteriormente aí, o cálculo da carga de um capacitor, o cálculo da carga, o Q de um capacitor, ele é dado, né? Ele é dado pela essa expressão aqui, né? Ó, Q é igual a C vezes V. Nessa expressão é uma velha conhecida nossa aí dos estudos anteriores que nós fizemos sobre capacitores, tá certo? Agora, imagina a seguinte situação aqui, ó.
eu pego esse circuito, vamos supor que tem uma tensão X. Eu aumento um pouquinho essa tensão. Na hora que eu aumento um pouco essa tensão, o que vai acontecer com as cargas? Também aumentam, né? Por quê? Porque a capacitância é constante. A capacitância é uma característica física do capacitor que não se altera, né? Então, se eu aumento a tensão, consequentemente vai ter um aumento da carga também, certo? E quando a gente está trabalhando com valores assim que não são constantes, né? Não são em regime permanente, em regime permanente a gente trabalha com as letras maiúsculas, Q, C, V, porque é uma coisa definitiva. Quando não são coisas definitivas, a gente costuma, para facilitar, colocar letras minúsculas. Q é igual a C, que é uma constante, vezes a tensão V em minúsculo, para dizer para nós que isso aqui são situações temporárias, situações que estão acontecendo, ok? Aí você imagina o seguinte, se você alterar um pouco a tensão da fonte, né? Se você fizer um delta de variação da tensão da fonte, vai implicar numa pequena variação da carga também. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, um delta V, ou seja, uma pequena variação, esse delta significa variação, uma pequena variação na tensão vai implicar uma pequena variação na quantidade de cargas também, né? E na matemática superior, né, essa matemática que se usa mais nos ensinos superiores, ao invés da gente utilizar o delta aqui, a gente costuma, esse delta, né, esse triângulo aqui, o delta, ao invés de utilizar esse delta, a gente costuma realmente tirar o delta e escrever a letra D. Não ficaria assim, ó, dQ é igual a CDV, certo? É só uma questão de notação, não mudou nada. Então vamos repetir, ó, Q é igual a C vezes V, aí o Qzinho minúsculo com Vzinho minúsculo, que indica que é valor instantâneo da carga e da tensão em um determinado momento. Então, se eu tiver uma pequena variação da tensão na fonte, isso vai implicar numa pequena variação da quantidade de carga na placa do capacitor. Ao invés de colocar esse delta aqui, a gente coloca o D no lugar do delta. Aí a expressão, essa velha expressão conhecida nossa aqui, fica dessa forma aqui, beleza? Se eu pegar essa expressão agora e dividir ela por uma constante, a gente sabe, se a gente dividir por uma constante, não há alteração na igualdade, né? Então, se eu dividir tudo aqui por dt, ou seja, um diferencial de tempo, um dt, certo? O que vai acontecer? Eu vou ficar assim com essa fórmula. Essa fórmula fica dq dividido por dt é igual a c dv dividido por dt, beleza? E a gente lê, geralmente na matemática superior, a gente lê assim, ó, dq de dt é igual a c dv de dt. É o jeito que a gente fala sobre esse tipo de equação um pouco diferente, que a gente utiliza, né, quando a gente vai expressar na matemática de nível superior esse tipo de equação aqui. E o interessante é o seguinte, se vocês lembrarem lá no início do nosso curso, lá no inicinho, né, nós vamos lembrar que corrente é o quê? Como é que a gente calcula a corrente? É a quantidade de cargas dividido pelo tempo que essas cargas gastam para passar num determinado ponto. Se eu estiver falando de valores instantâneos, eu vou ter I é igual a Q sobre T, né? E se eu estiver falando de uma pequena variação, se eu tiver uma variação da minha carga acontecendo num determinado intervalo de tempo, eu vou ter justamente a corrente. Então eu posso falar que delta Q de delta T, ou de outra forma, posso falar dQ de dt é igual a corrente, né? Então veja aqui, ó, eu tenho dq de dt. O que é dq de dt? dq de dt é a nossa corrente. Então essa expressão aqui, ela pode ser resumida assim, ó, I, que é a corrente instantânea, por isso está minúsculo, a corrente naquele momento é igual a C dV de dt.
Beleza? Então, chegamos nessa equação aqui, que é essa mesma que está aqui. Beleza? O que isso significa para nós? Significa que neste circuito aqui, nós vamos ter uma corrente circulando aqui. Beleza? Uma corrente que instantaneamente, num determinado momento qualquer, o valor dela é calculado pela multiplicação da capacitância do capacitor pela dV de dt, a variação que a tensão está acontecendo no tempo. Beleza? Esse tipo de equação aqui é chamado de equação diferencial. Né? Esse tipo de equação aqui, no ensino médio, não é tratado. Isso aqui é uma equação que é uma matemática que se aprende quando a gente faz qualquer curso na área de exatas, né, a nível de graduação. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês de onde vêm as coisas, tá? Sem problema nenhum. Bom, veja só. Por que acontece, então, o transitório? Porque o capacitor ele não consegue carregar instantaneamente. Eu até coloquei aqui, ó, essas caixas d'água aqui, que é muito parecido. Se você entender isso aqui, você vai entender como é que funciona o capacitor. Veja aqui, ó, aqui eu tenho uma caixa d'água, aqui eu tenho alimentação de água da Copasa aí, e aqui eu tenho uma boia. Veja, se a caixa está vazia, a boia fica aqui embaixo. Se a boia fica aqui embaixo, a água cai com a maior rapidez possível, muito rápido. Ela começa a encher a caixa. À medida que a caixa vai enchendo, a boia vai subindo. Na hora que a boia vai subindo, ela vai diminuindo a vazão aqui da água que está entrando, até chegar no limite, onde a caixa já atingiu o nível máximo dela, a boia já chegou no limite máximo e já fechou completamente a válvula aqui e não entra mais água. Beleza? Então, se você entendeu isso aqui, você vai entender o capacitor, que é idêntico. A forma é a mesma coisa. O que nós temos? Na hora que a gente liga essa chave aqui, o capacitor começa a carregar. Ele começa a carregar com a maior velocidade possível, porque está completamente vazio. É a nossa caixa d'água vazia aqui, né? Então começa a entrar muita corrente, muitos elétrons ali carregando as placas. À medida que as placas estão carregando, né, à medida que a água está enchendo a caixa aqui, a boia vai subindo e vai diminuindo a vazão. A mesma coisa acontece com o capacitor. À medida que ele está aumentando a quantidade de carga nas placas dele, a velocidade de aumento dessa corrente vai diminuindo, vai chegar a um ponto que essa corrente ela para completamente. Por quê? Porque o capacitor vai estar completamente carregado. Ele chega no máximo dele. Então, o que a gente chama de regime transitório é justamente esse tempo entre a caixa está vazia, a boia está cá embaixo, a boia vai subindo, até ela atingir o máximo e não ter mais água. No nosso capacitor, o que é o transitório? É desde o momento que eu fecho essa chave, eu chamo esse momento que eu fechei a chave de t igual a zero, de um tempo igual a zero, um tempo de referência. Depois que eu fechei essa chave, a corrente começa a acontecer aqui, né, para carregar as placas do capacitor, num primeiro momento com muita rapidez, e à medida que o tempo vai passando, a quantidade de corrente vai diminuindo, né? A quantidade de corrente diminui e até chegar ao ponto de a corrente cessar completamente. Beleza? Bom, se a gente observar esse circuito aqui, é um circuito simples, né? Nós podemos aplicar nesse circuito a chamada lei de Kirchhoff das tensões, onde eu posso dizer que a tensão aplicada é da fonte, né? O E da fonte aqui vai ser igual à soma das quedas de tensão no resistor mais a queda de tensão no capacitor, não é? Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. A queda no resistor VR somada com a queda no capacitor VC vai dar a tensão aplicada a E, certo? O que é VR? VR é a queda de tensão no resistor, que é o produto da resistência vezes a corrente. Então eu posso dizer que a minha tensão E ela é igual a R vezes a corrente I mais a queda de tensão no capacitor. Tranquilo? Isso aqui, ó, também é uma equação diferencial.
A gente não resolve isso aqui pelos métodos tradicionais que se aprende aí no ensino médio, tá certo? O que é resolver? Resolver é achar o valor dessa tensão no capacitor, ok? Para fazer isso, para achar essa tensão no capacitor, eu preciso de aplicar algumas técnicas de resolução, como eu disse, da matemática superior, que não é o caso nosso aqui, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, não. Bom, o importante aqui é que se a gente aplicar essas tais técnicas de resolução nessa equação chamada equação diferencial, nós vamos obter esse tipo de solução aqui, essa resposta aqui, certo? Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que a solução é como se fosse uma raiz daquela equação, né? Igual a gente tem a raiz da equação do primeiro grau, temos a raiz da equação do segundo grau. Esse tipo de equação diferencial tem uma raiz também, tem uma resposta. E essa resposta, na verdade, é uma fórmula, que é o seguinte: a tensão no capacitor é igual ao valor da tensão da fonte multiplicado por 1 menos o número de Euler elevado a menos T sobre RC. Beleza? Vamos entender o que é isso aqui, ó. Vamos escrever maior aqui e entender isso com calma. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a tensão no capacitor ela é igual à tensão da fonte multiplicado por 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Vamos entender o que é cada cara desse aqui. Bom, voltando ao nosso circuito aqui, ó, deixa eu copiar o circuito aqui outra vez, que vai facilitar para a gente compreender lá de uma forma mais rápida. Então, olha aqui, ó. Está aqui o nosso circuito, tá? O que essa fórmula aqui quer dizer para nós? Veja, aqui é a nossa tensão da fonte, ok? É a tensão da nossa fonte aqui, ó. Beleza? Esse E aqui. 1 menos o número de Euler, 2.718, elevado a menos T. O que é T? T é o tempo que eu quero. Então, por exemplo, na hora que eu fechei essa chave aqui, na hora que o contato da chave encostou um no outro, aquele tempo eu chamo de T igual a 0. E então é o seguinte, na hora que eu liguei essa chave, o capacitor começa a carregar. Se eu quiser saber quanto vale a tensão no capacitor daqui a 2 segundos, eu só coloco o T aqui igual a 2 segundos. Beleza? Coloco o T igual a 2 segundos e faço a conta. Aqui é a resistência, esse valor do R dado em ohm, e aqui o valor do capacitor dado em farad. Então, basta entrar com esses valores que eu vou obter o valor da nossa tensão no capacitor em qualquer momento que eu quiser, né? Como eu já disse aqui há pouco, até agora o que nós estudamos foi 2 momentos apenas, né? É quando o capacitor estava completamente sem carga, descarregado, ou quando o capacitor estava completamente carregado. Eu só tinha condições de saber a tensão do capacitor nesses 2 momentos. Quando o capacitor estava descarregado, a tensão dele é 0. Quando o capacitor estava completamente carregado, a tensão dele era da fonte, né? São os 2 momentos, é 880. Agora, com essa fórmula aqui, a gente consegue calcular a tensão no capacitor em qualquer momento entre ele estar descarregado e está totalmente carregado. Basta você jogar esse tempo aqui. Beleza? Bom, um detalhe interessante aqui é o seguinte, que, veja, eu estou pegando aqui o VC, é claro que é dado em volt. Então, o lado de cá dessa expressão tem que ser volt também. Aqui a tensão é dada em volt, então isso aqui tem que ser adimensional, né? Isso aqui é tempo em segundos, aqui o produto RC também tem que ser tempo em segundos. Será que é? Olha só que legal. O produto de RVC. R é dado em ohm, né? Resistência é dada em ohm, capacitância é dada em farad. O que é ohm? Ohm é resistência. Resistência é tensão dividido por corrente, volt por ampere. O que é farad? Farad é coulomb por volt, né? Então, eu vou ter
Ohm vezes Farad vai ser volt por ampere vezes Coulomb por volt. Eu posso vir aqui e cortar volt com volt, né? Cortei volt com volt, sobrou Coulomb por ampere, né? Mas o que é ampere? Lembra lá do nosso início lá? Corrente é a carga dividido pelo tempo. O que é a carga? Carga é dada em Coulomb, tempo é dado em segundo. Então, eu posso vir aqui no lugar do amperes colocar Coulomb por segundo. Então, fica assim, ó, Coulomb por segundo. Coulomb por segundo, multiplica invertido aqui, né? Eu posso cortar Coulomb com Coulomb, 1 sobre segundo dá segundos. Moral da história, olha que interessante. Se a gente multiplicar a resistência em Ohm pela capacitância em Farad, RVC é tempo em segundos. Olha que interessante. Por isso que eu falei para vocês algumas vezes já que o circuito contendo um capacitor e um resistor, ele é muito bom para se fazer contagem de tempo, porque justamente isso aqui, ó, produto RVC é tempo, certo? Um detalhe importante aqui, pessoal, é esse produto RVC. Esse produto RVC aqui é chamado de constante de tempo. Constante de tempo, que geralmente a gente representa pela letra grega tau, certo? Eu pergunto para vocês o seguinte: o que significa isso? Que importância tem esse produto RC para a gente? Tem a seguinte importância. Vamos supor que eu tenho uma tensão aqui nessa fonte de 100 volts, beleza? Bom, quanto tempo esse capacitor vai atingir 100 volts? Depois que eu fechar a chave aqui T, depois que essa chave S, eu fechar ela no tempo igual a zero, quanto tempo vai gastar para esse capacitor atingir os mesmos 100 volts aqui da fonte? Eu digo para vocês com certeza que esse capacitor ele vai gastar um tempo que vai ser igual a 5 constante de tempo, 5 tau, ou seja, 5 vezes RC. Ou seja, se eu pegar o valor do resistor em Ohm, multiplicar pelo valor da capacitância em Farad, né? E multiplicar por 5, isso aqui vai dar um tempo em segundos, conforme eu mostrei aqui, né? Esse vai ser o tempo que o capacitor vai gastar para atingir a máxima tensão possível. Beleza? Deixa eu demonstrar isso rapidinho para vocês aqui, ó. Vamos pegar essa fórmula aqui. VC é igual a E que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Ok? Eu tô afirmando para vocês que se o meu tempo T aqui for igual a 5 tal, 5 vezes o RC, eu estou afirmando para vocês que o capacitor carrega com a tensão da fonte. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, VC é igual a E que multiplica 1 menos E elevado a menos T. Só que no lugar do T, eu vou querer que seja 5 RC, 5 tal, dividido por RC. Beleza? RC por RC eu posso cortar, ficou assim, ó. VC é igual a E que multiplica 1 menos E elevado a menos 5. Ok? Então, isso aqui vai dar VC vai ser igual a E que multiplica 1 menos E elevado a menos 5, faz aí na calculadora 2,718 elevado a menos 5. Isso deu 0,00 674, ok? Então, VC vai ser E
vezes 1 menos isso. Menos 1 deu 0,993. O que é isso aqui, gente? Qual que é a moral da história aqui? Olha só, quando o tempo transcorrido após eu ter ligado a chave for de 5 constantes de tempo, significa que a tensão no capacitor atingiu 0,993 da tensão da fonte, ou seja, a tensão no capacitor atingiu 99,3% da tensão da fonte. E isso, em termos práticos, a gente considera como fosse 100%. Por isso que a gente diz que um capacitor ele se carrega completamente quando transcorre um tempo de pelo menos 5 constantes de tempo, 5 tal. Ok? É isso que quer dizer essas 5 constantes de tempo. Esses 5 constantes de tempo aqui, a gente costuma afirmar também que se trata de um tempo infinito. O que é o infinito? Infinito é um tempo necessário para o capacitor carregar completamente. E quanto é o nosso infinito? O infinito para nós aqui no transitório de capacitor pode ser meio segundo, 2 horas, 3 dias, não importa. O infinito é o tempo necessário para o capacitor atingir a carga máxima dele. Quanto vale esse tempo? 5, pelo menos, no mínimo 5 tal, porque nós sabemos que com 5 constantes de tempo, 5 tal, o capacitor já vai ter atingido 99,3% da carga dele. Quando é que o capacitor vai atingir 100% da carga dele? Jamais, né? Na teoria, jamais. Por quê? Porque essa curva aqui, ó, ela é assintótica. O capacitor, a carga do capacitor vai subindo, 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 subindo. Depois ela vai ficar estabilizada aqui, mas nunca vai atingir a tensão da fonte, né? É isso na teoria. Na teoria, o capacitor jamais ela atinge uma carga 100%. Nunca vai atingir. Mas, né, em termos práticos, no dia a dia, para a gente fazer as nossas aplicações reais, 5 constantes de tempo já é suficiente para a gente admitir que o capacitor atingiu a carga máxima dele. Beleza? Então, o capacitor ele tem esse comportamento de carga, né? A carga na parte, o transitório de carga, e tem um transitório de descarga também. Você imagina essa aqui, ó. Imagina que eu liguei essa chave e fechei o capacitor. Na hora que o capacitor atingiu a carga máxima, eu venho aqui e desligo a chave. Se eu, por exemplo, tiver uma outra chave aqui, ó, vamos supor que eu pego uma outra chave e ligo aqui, né? E se eu fechar essa outra chave aqui, a carga do capacitor que estava plena aqui começa a descarregar através desse circuito aqui, ó. Tá vendo? E o comportamento do capacitor durante a descarga dele é exatamente igual à condição da carga dele, sem mudar nada, beleza? É o mesmo raciocínio, a mesma constante de tempo, ele vai gastar. Se o capacitor, por exemplo, ele tiver com a tensão de 100 volts aqui, ele conseguiu carregar numa tensão de 100 volts, beleza? Se eu fechar essa chave aqui para descarregar o capacitor, quanto tempo o capacitor gasta para zerar a carga dele? 5 tal. 5 vezes a constante de tempo. Não muda nada. Então, esse é o chamado transitório de descarga do capacitor. Tranquilo? Muito bem. Vocês estão vendo aí, né, que a gente tem várias expressões, né? Essa expressão aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela nos permite, então, calcular qual a tensão que o capacitor vai ter quando eu fechar essa chave e ele começar a carregar. Essa expressão me dá o valor da tensão em qualquer momento que eu quiser, entre 0 de carga e 100% de carga, certo? Da mesma forma, essa outra equação aqui, ela também me dá isso. Com essa outra equação aqui, a gente consegue também calcular qual vai ser o tempo que o capacitor vai gastar para zerar completamente a carga dele. Bom, é um monte de formulinha que, felizmente, nós não vamos precisar de guardar ela não, porque nós vamos guardar uma apenas, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu copiar ela aqui maiorzinha. Ó, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é uma fórmula mágica.
Se vocês entenderem essa fórmula aqui, gente, acabou o regime transitório, você vai matar tudo. O que essa fórmula quer dizer para nós? Nós vamos entender ela, olha. A tensão no capacitor, em qualquer momento, seja na carga, seja na descarga, não importa, vai ser igual à tensão que o capacitor teria se deixado um tempo infinito ligado. O que é um tempo infinito ligado, gente? 5 constantes de tempo. Então, se eu deixar o capacitor carregado 5 constantes de tempo, ele vai atingir um valor máximo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a minha tensão da fonte for 100 volts, o meu V infinito seria 100. Se eu deixar a chave ligada um tempo infinito, o que é tempo infinito? Um tempo pelo menos igual a 5 tal. Então, aqui seria 100 volts mais V0. O que é V0? É a tensão que tem no capacitor na hora que eu fecho a chave. Exatamente antes dessa chave encostar o contato, quanto tinha de tensão no capacitor? Se ele estava descarregado, tinha 0. Mas pode ser que ele tinha 10 volts, não importa. Então, isso aqui é a tensão que tinha imediatamente antes de você fechar a chave. Menos o V infinito de novo, é elevado a menos T sobre tal. O T é o tempo que você deseja saber qual é a tensão no capacitor, e o RC é o produto da resistência pela capacitância. Então, se você conseguir interpretar cada um desses valores aqui, ó, no nosso circuito, seja na carga, seja na descarga, é só jogar nessa expressão aqui que você consegue facilmente achar a tensão no capacitor em qualquer momento que você quiser. Beleza, gente? Então, isso aí é a história da carga e descarga do capacitor em regime transitório. Não é complicado, né? É bem interessante essa matéria. Fazer exercício, né? Para gente consolidar. E só para finalizar aqui, ó, quer dizer, essa fórmula aqui, ela permite a gente calcular a tensão no capacitor. Beleza? Aí, se o problema estiver pedindo assim, qual é a tensão no resistor daqui a 10 segundos? É muito fácil aqui, ó. Nós não sabemos aqui, aplicando a lei de Kirchhoff, nós não sabemos que a tensão da fonte naquele circuito ali é igual a VR mais VC. Se eu quiser saber a tensão no resistor, o problema fala assim, qual a tensão no resistor 10 segundos após eu ligar a chave? Não tem fórmula que me dá a tensão no resistor, tem fórmula que me dá a tensão no capacitor. Daqui a 10 segundos eu posso achar a tensão no capacitor, mas como eu sei que pela lei de Kirchhoff é igual a VR mais VC, eu posso vir aqui e isolar o VR. O que é a tensão no resistor? Vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão no capacitor, que é essa tensão que eu achei com essa fórmula aqui. Pronto, aí achei a tensão no resistor. O problema que pediu foi qual é a corrente no circuito daqui a tantos segundos. Quanto vale? É simples demais. Se você achou a tensão no resistor, você já sabe a tensão no resistor através dessa fórmula aqui, basta dividir pela resistência que você tem a corrente, né? Qual a corrente daquele circuito lá? Uma forma de calcular a corrente, basta pegar a queda de tensão no resistor, dividir pela resistência. A queda de tensão no resistor eu achei aqui, divido pela resistência, eu vou achar a corrente que circula, que está circulando nesse circuito exatamente naquele momento ali. Beleza, gente? Então agora com vocês aí, façam os exercícios que tem aí na apostila, que tem no trabalho também, e nas aulas síncronas aí a gente continua tirando as dúvidas. Ok, gente? Por hoje é só então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, se cuidem, estuda bastante aí. Tchau!